Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da Super Notícia FM o vereador Daniel Carvalho, do PV. Ele é o presidente da Câmara Municipal de Contagem. Vereador, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política, ao Super N Primeiras Notícias. Bom dia Rodrigo Freitas, Delma, Palhares, Fernanda. É uma felicidade muito grande poder participar com os senhores e principalmente um orgulho muito grande estar na Rádio Super, que está fincada na nossa cidade, Contagem. Então, para mim, é um orgulho muito grande poder estar aqui com os senhores. E a Rádio Super hoje, ela já é uma referência na nossa cidade. Isso me orgulha muito. Eu que luto tanto por instrumentos na nossa cidade, a Rádio Super já é a grande âncora da nossa cidade. Muito obrigado pelas palavras, vereador. E é também um dos nossos compromissos ter uma programação plural, uma programação que englobe as questões metropolitanas e aí sim, incluindo sempre Contagem, Betim, cidades que estão aqui no entorno de Belo Horizonte, que muitas vezes são esquecidas até do ponto de vista da comunicação. Bem, vereador, a gente tem recebido sempre aqui atores políticos e falado muito a respeito da reforma política, que é um assunto que interessa a todos, inclusive a vocês que ocupam cargos eletivos. E ontem, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que, entre outras coisas, cria a cláusula de barreiras, o que pode dificultar a vida dos partidos políticos menores. Eu queria saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz dessa proposta que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Primeiro, deixa eu cumprimentar todos os ouvintes também, cometi essa gafe, em especial os ouvintes de Contagem, todo o estado. A gente tem acompanhado de perto, Rodrigo, essa questão da reforma política, né? A primeira questão que iniciou o debate sobre o distritão, depois passou para o distrital misto, depois foi se arrastando, e parece que nós vamos continuar do mesmo modo com a questão da cláusula de barreira e o fim da coligação. Das coligações. Eu acredito que a nossa avaliação é que era necessário uma reforma mais a fundo. É o anseio da nossa sociedade que haja uma reforma que altere, de fato, o sistema político do nosso país. Mas não é, na minha percepção, que vai acontecer. Acredito que com essa questão do fim da coligação era algo que já caminhava para o término disso. Nas últimas eleições já se falavam isso com um afinco muito grande. E a questão da cláusula de barreira é algo que sempre se discutiu no nosso país e agora parece que ela vai acontecer, mas bem gradativamente, né? Inicialmente, nessa primeira proposta, é 1,5%, para a próxima eleição 2,5%. Acho que cumpre um papel importante, porque a gente reduz o número de partidos, né, os chamados partidos nanicos, mas a gente avalia e espera que essa reforma, ela, de fato, ela surta efeitos para o mundo político, para a nossa sociedade. Em relação ao financiamento de campanha, né, vereador? Muito se fala sobre essa questão dos 3,6 bilhões que foram apontados pela reforma política, mas também há quem defenda o retorno do financiamento de campanha por empresas privadas. Qual é a opinião do senhor? O senhor acredita que passa pelo financiamento público, mas com um fundo menor, ou seria a volta do financiamento privado? Pois é, o famigerado fundo partidário, né? Que a gente está vendo aí o valor exorbitante e que, de fato, acho que foi o grande dispersor dessa mobilização no país todo para que a primeira proposta não avançasse. Eu acredito que será um tema que vamos discutir aí sempre, a questão do financiamento de campanha, né? Principalmente o financiamento público de campanha. Eu acho que teria que ser algo misto, até para que tanto o financiamento pessoal, que hoje já é possível ser feito, mas o fundo existindo, o fundo partidário, mas com valores reais, né? Com valores que, de fato, sejam coerentes com o atual momento do nosso país. Acho essa proposta que está sendo votada lá no Congresso dos valores, acho que realmente é exorbitante os valores, indigesto, e eu acredito que teria que ser um misto disso, algo que
um percentual considerado para que os partidos de fato pudessem trabalhar, mas e também uma certa forma de financiamento privado de campanha, mas aí também tendo um estudo mais aprimorado para que não se deparemos com essa questão do Caixa 2 e entre outros aspectos que a gente tem visto muito na nossa política. Bom, vereador, e a gente está vivendo, e é impossível deixar de falar no noticiário nacional, a gente até comentava agora há pouco com o nosso Paulo Roberto, que apresenta daqui a pouquinho amanhã Super, que hoje o noticiário nacional ele está muito pesado. A gente viveu nos últimos 2 dias uma profusão de novas informações, são os áudios, esses novos áudios dos delatores da JBS, essa apreensão de 51 milhões de reais na casa do ex-ministro Gedel Vieira Lima, a manifestação da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, porque o Supremo agora foi citado nas delações da JBS, enfim, denúncia do procurador-geral Rodrigo Janot contra o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, 4 ex-ministros, a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, o ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto. Enfim, hoje parece que é o dia para essas notícias todas, um negócio realmente assustador. Eu queria saber do senhor a avaliação, primeiro, que o senhor faz disso e saber se, de alguma maneira, tudo isso que a gente vê no noticiário nacional chega e respinga na cidade de Contagem que está aqui. De alguma maneira, se a cidade se sente respingada, se vê prejudicada de alguma forma diante de tudo isso. Pois a gente escuta, ouve, né, lê, estava ali lendo o jornal Tempo, Super, com muita tristeza. Muita tristeza porque é o quadro, é o cenário político do nosso país hoje, não só nas manchetes de hoje, mas frequentemente tem estampado nos nossos jornais essas notícias. E eu acho que hoje foi realmente o divisor, pode ter sido até o divisor de águas da Operação Lava Jato. Tudo pode cair por terra, essa operação que tanto encheu os brasileiros de orgulho, mas a gente acredita que o resultado disso vai ser positivo. Acredita não, tenho certeza que todos acreditam que o resultado disso vai ser positivo porque começa a mostrar de fato os meandros aí, a parte obscura da política do nosso país. Claro, Rodrigo, que de alguma forma isso afeta a nossa cidade, porque a nossa cidade ela depende de alguns investimentos, tanto estadual quanto nacional, e muitas conversas, muitos projetos já enviados, começados para investimentos na nossa cidade. Quando acontece alguns escândalos como esse, tudo para lá em Brasília e as coisas às vezes retomam o inicial. Muda-se um ministro, muda-se, todo dia cai um ministro, entra outro ministro, e é claro que cria-se a morosidade no setor público, que já é algo muito moroso. A gente tem que vencer todas aquelas etapas burocráticas e isso prejudica, de fato, cidades grandes como Contagem. A gente está aí, desde o início desse novo mandato, discutindo a questão do metrô na nossa cidade, que é um investimento tanto municipal, estadual e da União. E aí, temas como esse, sempre quando acontece algo, a gente fica, mas será que agora vai caminhar? Será que não vai? Estava indo bem. Mas eu acredito que indiretamente prejudica muito. Mas fica aí um recado, eu acho que a todos os políticos, inclusive a mim mesmo, que sou presidente da Câmara, que a gente tem que ter um olhar diferente para a política. Não dá para continuar esse sistema mais. É um sistema já esgotado. Quem quiser de fato continuar na política vai ter que fazer uma política diferente. É o que eu acredito. Vereador Daniel Carvalho, o senhor falou agora da questão municipal e eu gostaria também de abordar com o senhor toda essa polêmica que gira em torno da cobrança do IPTU em Contagem, né? A prefeitura, o atual prefeito, Alex de Freitas, ele fala que está apenas cumprindo uma determinação, uma cobrança do Ministério Público, acusa a gestão passada de ter deixado isso para eles, já era para ser cobrado há muito tempo, e o contribuinte, né, a população fica sem saber em quem acreditar e essa história está correndo aí. A Câmara Municipal tem acompanhado essa situação e qual o posicionamento da presidência da Câmara? Claro, Delma, não é o principal assunto hoje da cidade e eu não vou me furtar de debater esse assunto aqui.
O que aconteceu de fato foi que no final do ano a Câmara Municipal, através de uma emenda, um projeto de lei encaminhado para a Câmara Municipal de Contagem, foi discutido o projeto na casa e, através de uma emenda de liderança, foi retornado o imposto na nossa cidade. Eu fui um dos vereadores que votei a favor da volta do imposto. Existia, de fato, uma determinação, uma recomendação do Ministério Público, mas eu tenho a minha posição e eu acho que político ele tem que ter posição, e a minha posição sempre foi essa, é sempre acreditar que a cidade de Contagem ela precisa crescer. Esse imposto, há 27 anos que não é cobrado na nossa cidade. Há 27 anos atrás, nós tínhamos aí uma população de aproximadamente 220 mil, 230 mil habitantes. Hoje nós temos uma população de quase 700 mil habitantes. Um crescimento vertiginoso. E por acreditar que a gente precisa de investimentos na nossa cidade, especialmente nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana, entre outros aspectos, eu acredito que é uma receita que a cidade não podia abrir mão, como abriu esse tempo todo. E por isso, acho que nesses, inclusive, 25 anos aí, nós perdemos a nossa característica industrial, passamos a ser uma cidade relativamente comercial e dormitória. E aí, por acreditar nisso, que a gente tem acompanhado todo esse processo do IPTU, mas com essa convicção de que, no meu caso, como vereador naquele momento, ano passado, estive convicto do que fiz. Foi aprovado, o projeto foi para o prefeito Carlim, ele tinha aí um prazo de 15 dias para vetar ou não, ele vetou em 24 horas, o projeto retornou para casa, e os vereadores derrubaram o veto e foi sancionado pelo anterior presidente da Câmara. E aí, a partir disso, o imposto passou a ser cobrado. Esse ano, as plenárias lá na Câmara tem sido sempre discutido a questão do IPTU, foi dado entrada em um projeto de iniciativa popular com o retorno da isenção do imposto. Esse projeto foi, inclusive, votado em plenário pela sua inconstitucionalidade e ilegalidade, e aí ele foi derrubado e arquivado. A gente está esperando os próximos passos, né, do que vai acontecer. E aí existe alguns movimentos na cidade que lutam pelo retorno do imposto, e a gente está acompanhando bem atentamente, porque a gente entende que toda manifestação ela é legítima e, de fato, pelo período que ficou sem cobrar, o imposto é algo que realmente afetou direto a cidade de Contagem. Agora, vereador, não faltou um pouquinho de diálogo com a população no momento da retomada dessa cobrança, porque foi tudo feito ali no fim do ano, uma tramitação absolutamente rápida, diferente daquilo que geralmente acontece nas casas legislativas, em que as tramitações às vezes são ali amplamente debatidas, discutidas, muitas vezes até morosas. Não faltou esse diálogo, não? Eu concordo, Rodrigo. Acho que foi feito bem no final do ano, meio corrido, né? Mas havia necessidade aí de se discutir de maneira rápida, até porque precisávamos discutir no final do ano para que pudéssemos já ter a validade desse imposto esse ano. Eu tenho feito uma discussão junto ao atual prefeito, inclusive vai ser criada agora uma comissão para a discussão desse imposto, até para que seja refeita e reavaliado a planta de valores das cidades, para que seja cobrado um preço justo a todos os moradores. E falando ainda dessa questão, tem a ver também, teve essa questão do IPTU, mas também se aborda a necessidade de uma revisão no plano diretor de Contagem. Essa matéria ela já está na Câmara, em que pé está a tramitação, vereador? Delma, foi até bom a pergunta, porque a gente pode esclarecer alguns aspectos aqui. Há várias conversas na cidade que determinadas matérias estão na Câmara Municipal, dando foco que a Câmara não está disposta a analisar matérias, como, por exemplo, eu disse isso ontem na nossa plenária, a reforma administrativa. Ela não se encontra na Câmara Municipal. A questão do plano diretor, também não existe nada ainda na Câmara Municipal. Foi feita uma conferência na cidade agora,
há poucos dias atrás, e a gente está aguardando ansioso esse debate que está acontecendo a nível estadual, através da questão do macrozoneamento lá no Estado, e passa pela Assembleia também, e aí sim, depois de avançado isso, será encaminhado para a Câmara, para aí que a gente possa promover as audiências públicas, o debate em si do projeto, do plano diretor, se debruçar sobre ele. Mas até então não existe nada ainda na Câmara. Existem as conversas de bastidores que a gente escuta, mas eu, como presidente, posso te afirmar que a gente ainda não teve acesso a nada dessa possível proposta que pode vir a chegar na Câmara Municipal. E o senhor, enquanto presidente da Câmara, defende o que em termos de plano diretor, considerando que Contagem hoje, presidente, é uma cidade que convive com grandes problemas, como todas as grandes cidades convivem, trânsito, problemas de habitação, que é uma questão que incomoda muitas vezes o morador de Contagem. O que o senhor defende? Questão ambiental também, que está incluída aí nesse plano diretor, que deve estar incluída nesse plano diretor. O que o senhor considera como essencial? Rodrigo, o que eu defendo é um crescimento sustentável. Acho que a nossa cidade ela tem a necessidade de crescimento, inclusive o crescimento econômico, a retomada de Contagem nesse cenário econômico do Estado e do país que nós perdemos, e eu defendo muito isso, até porque Contagem sempre teve como a sua atividade principal essa questão industrial, econômica, e nos últimos anos a gente só tem perdido, né? Inclusive, isso daí a gente pode ver nos números, né? Contagem vem perdendo a arrecadação, vem caindo, vem perdendo as empresas. Então, eu defendo muito isso. Mas eu também, inclusive por ser do Partido Verde, apresentei várias propostas, vários projetos com efetividade no mandato passado, das questões ambientais, defendendo a questão de recursos hídricos, a fauna, a flora, sempre sendo a principal bandeira do meu mandato. Então, já tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, fui coordenador de gestão e projetos no governo da deputada Marília, naquele momento prefeita. Eu sempre defendi a ampliação das questões ambientais no município. Inclusive, fui um dos que lutei muito para criar um departamento específico da fauna e da flora e dos recursos hídricos, porque a Secretaria de Meio Ambiente na nossa cidade, nos governos passados, tanto da prefeita Marília quanto do prefeito Carlim, não se discutia as questões específicas, como a flora, né, como eu disse, questão da própria coleta seletiva, assuntos como esse, e se debatia única e exclusivamente a questão do licenciamento ambiental. Então, o que eu defendo é que a cidade cresça de fato, mas cresça de maneira sustentável, planejada, e eu acho que a gente tem que fazer sim a discussão, o debate, mas eu estou disposto a fazer isso, a abrir a exceção para o crescimento, mas um crescimento planejado, sustentável, garantindo inclusive as nossas riquezas e reservas naturais. O senhor tocou nesse assunto e até me lembrou de um bate-boca público que a gente está vivendo agora em Contagem entre o atual prefeito Alex de Freitas e a deputada e ex-prefeita Marília Campos, a quem o senhor até se referiu agora há pouco, que é em relação à questão da Lagoa de Vargem das Flores e do entorno da lagoa, que o prefeito defende que ali haja um processo de urbanização, um processo controlado e etc. E a deputada se mostra contrária a esse processo de urbanização, inclusive até da implementação, da criação de empresas ali naquela região. De que lado o senhor fica nessa história, presidente? Pois eu não preciso esconder isso, e é de público. Eu sempre fui um aliado do prefeito Alex de Freitas, mesmo em todos os atos da Câmara Municipal, deixando bem claro a independência do nosso poder. Eu fui um dos que participei da idealização e da construção da campanha do atual prefeito, tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande por ele, como também tenho pela ex-prefeita Marília Campos, onde tive a oportunidade de trabalhar com ela, como disse, na Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu estou acompanhando atentamente, Rodrigo, para que eu não cometa nenhum equívoco. Eu acredito muito na proposta do atual prefeito, para que a gente possa, de fato, gerar mais emprego, gerar um crescimento na cidade, mas também me preocupo com as questões ambientais, principalmente com a questão da Vargem das Flores. Eu tenho certeza que
nós vamos estudar bem, vamos debater esse tema e vamos chegar numa conclusão que será melhor para a nossa cidade. Semana passada, nós tivemos a oportunidade de receber a ex-prefeita Marília Campos lá na Câmara Municipal. E semana que vem, mais tardar na outra, vamos estar recebendo o secretário de Meio Ambiente, junto com o secretário de Desenvolvimento Urbano, para também fazer o contraponto e a gente começar o debate lá na nossa casa. Muito bem. Vereador Daniel Carvalho, do PV, presidente da Câmara Municipal de Contagem, gostaria de agradecer a sua presença, a sua entrevista aqui na Super Notícia FM. Foi um prazer recebê-lo. Eu agradeço e fico imensamente lisonjeado pelo convite. Quero aqui de público dar os parabéns à Rádio Super, que semana passada recebeu uma homenagem na Câmara Municipal. E eu fiquei muito feliz quando vi entre os nomes dos homenageados. É uma honraria que a Câmara Municipal oferece a todas as instituições e pessoas que fazem algo pela nossa cidade. Então, fiquei muito feliz de ver que a Rádio Super, em tão pouco tempo de atividade, já está aí trilhando um caminho de sucesso e cada dia mais crescendo. Então, fiquei muito lisonjeado pelo convite e muito agradecido. Sempre que chamado, estarei aqui presente. Obrigado, Delma, obrigado, Rodrigo, Palhares, todos os senhores pelo acolhimento aqui. Muito obrigado mesmo pela oportunidade.